Questão de número 8. Vamos lá. Olha só, gente, essa questão trata sobre a aplicação de função quadrática, tá? Só da gente ver essa parábola aqui no gráfico, nós sabemos que se trata de uma função quadrática, que é o nosso estudo. Aí a gente vai ver, né, o que o exercício quer da gente e ver qual é o caminho que eu resolvo para trazer a solução desse problema. Vamos lá. O gráfico a seguir corresponde ao registro das temperaturas em certa cidade, no período entre meia-noite e 5 horas da manhã. Tá. Considerando que esse gráfico obedece à lei de formação de uma função do segundo grau, em qual horário foi registrada a temperatura mínima nesse período? E qual foi a temperatura mínima atingida? Certo, pessoal? Olha só, primeiro lugar quer saber em qual horário, né? Que foi registrada a temperatura mínima. Isso aqui tá bem fácil, não precisa nem fazer o cálculo. Veja que aqui, ó, aqui é o vértice da parábola, certo? Nesse vértice da parábola, a gente tem aqui um valor para y e um valor para x, certo? Esse valor para x vai nos dizer a que horas que essa temperatura foi registrada. É o horário em que essa temperatura foi registrada. Então, a primeira pergunta nós já sabemos. As 2 horas, ó. A primeira pergunta. As 2 horas, que é o valor de x, tá? No vértice da parábola. Às 2 horas foi registrada a temperatura mínima. Então, a primeira pergunta a gente já está respondendo ela. Foi registrada a temperatura mínima. Temperatura mínima, certo? Agora eu preciso resolver a segunda pergunta, ok? A segunda pergunta. E qual foi a temperatura mínima atingida? Aí, nesse caso agora, eu preciso saber quanto que foi esse valor, né? É um valor mínimo. No caso, é o valor aqui que liga em y, tá? Eu tenho que descobrir o y, aí eu vou utilizar simplesmente a regrinha do y do vértice, ok? Mas antes de tudo, qual é a minha função? Qual é a função quadrática? Só para vocês entenderem, qual é a função quadrática desse gráfico? A gente tem que determinar essa função quadrática, certo? Até agora a gente só sabe que às 2 horas que ocorre essa temperatura mínima. Mas para descobrir quanto que era essa temperatura, eu preciso achar o x do vértice. E para achar o x do vértice, eu preciso ter a função quadrática, né? Eu tenho que determinar a função quadrática. E para determinar essa função quadrática, a gente vai usar a regrinha da fórmula fatorada, tá? Onde a gente tem aqui, ó, o a valendo 1, fica x menos x, uma linha, vezes x menos x, 2 linhas. Ok? Essa regrinha aqui. Tá. Aí esse y aqui, ó, da função, que indica a função, daqui a pouco a gente vai colocar ele valendo 0. Mas antes vamos descrever a minha função. Aí fica aqui, ó, o 1 a gente pode tirar, ele é elemento neutro, né? Vai ficar assim, ó, x menos x'. Que é esse x'? Veja aqui no gráfico, ó. A parábola corta o x no número 3 e no número 1, não é? Isso aqui, ó, pode ser o x', esse aqui pode ser o x 2 linhas, que é 1 e 3, ó. X' é 1 e x 2 linhas é 3, são as raízes. Porque quando a parábola corta o eixo x, gente, a gente tem as raízes dela. É a solução dela. Então, é 1 e 3. Se é 1 e 3, aqui a gente volta e faz, ó, x menos x', x menos 1. Vezes x menos x 2 linhas, fica x menos 3. Porque o x 2 linhas é a outra raiz. Um é 1, o outro é 3. Agora aqui é continha, ó. Vai ficar y igual. Como que eu resolvo esse parênteses aqui, essa multiplicação de parênteses? Primeiro eu vou multiplicar esse x vezes x, que dá, com uma setinha aqui, ó, x ao quadrado, e x vezes menos 3, que fica menos 3x. Agora eu multiplico 1 vezes o x, que fica menos 1x,
Aí menos com menos mais, 1 vezes 3, 3. Que aí eu multiplico esse 1 com 3, que foi o que eu fiz agora. Aí para normalizar, colocar essa forma mais bonitinha, fica assim, ó, x ao quadrado. Menos 3x menos x, fica menos 4x mais 3. Pronto, isso aqui é a função que eu estava procurando desse gráfico. Mas a conta não para aí, gente, não terminou ainda. Eu preciso achar a segunda pergunta, qual foi a temperatura mínima atingida? Quanto que foi essa temperatura? Aí, para isso, o que a tia Bel vai fazer? Ó, aqui, ó, é uma função. Eu vou colocar essa função igual a zero. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Aí, nisso aqui, eu tô transformando na equação do segundo grau. Aí, o que eu faço? Eu vou separar o termo A, o termo B e o termo C. O A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 3, certo? Essa é a minha etiquetinha da função. Agora, o que eu faço aqui? Muito simples, vou achar o discriminante. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual B ao quadrado fica menos 4 ao quadrado. Olha a etiquetinha aí do lado. Menos 4 de novo, vezes o A que vale 1, vezes o C que vale 3. Então, delta é igual. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, fica 16 menos 12, que é igual a quanto? Igual a 4. Agora, para finalizar, eu vou achar o y do vértice, que é menos delta dividido por 4 vezes A, não é isso? Então, o y do vértice é igual. Menos delta, o delta não deu 4? Então, fica menos 4 dividido por 4 vezes A, 4 vezes 1, certo? Agora é só fazer, ó, menos 4 dividido por 4. Quanto que é menos 4 dividido por 4? Menos 1, não é? Olha só, pessoal. Essa aqui, esse menos 1 aqui, é a solução dessa pergunta aqui, ó. Qual foi a temperatura mínima? A temperatura mínima foi de menos 1 grau Celsius. Então, eu coloco essa resposta aqui também. A temperatura mínima foi de menos 1 grau Celsius. Pronto, respondi as duas perguntas. A número 8 está prontinha. Aí, em sequência do vídeo, eu vou fazer a atividade número 9, tá? Pessoal, temos uma questão 9 aqui, que trata sobre a aplicação da função quadrática, né? Uma função de segundo grau. Vamos ler aqui para a gente entender direitinho, ó. Responda as duas situações problema a seguir. Temos a situação problema A e a situação problema da letra B. Vamos começar com a A? Testes feitos, vamos lá. Ó. Testes feitos por especialistas em laboratório mostraram que a concentração de certo medicamento no sangue de voluntários obedece a essa função. Ou seja, para determinar a concentração, né, após as pessoas comer, né, de certo medicamento, ou tomar esse medicamento, né? Não é comer não, tomar esse medicamento. Para calcular a concentração, o tanto que esse medicamento está no corpo da pessoa, é preciso obedecer essa função, que é a função quadrática. Vocês já reconheceram que ela é função quadrática? Por que que eu sei? Por causa desse quadradozinho aqui no x, tá? É que determina e faz com que ela seja uma função de segundo grau, tá? Então tá aí, essa forma é que determina a concentração desse medicamento no corpo das pessoas. Em que x corresponde ao tempo decorrido em horas após a ingestão desse medicamento. Considerando essas informações, determine o tempo necessário para o medicamento atingir o nível máximo de concentração no sangue dos voluntários. Seguinte, olha, para eu determinar esse nível máximo de concentração, eu vou usar essa regrinha aqui, ó, achar o valor de x que corresponde ao x do vértice, tá? Se é uma função de segundo grau, a gente tem uma parábola, se tem uma parábola, a gente tem um x do vértice e y do vértice. E o x do vértice vai nos determinar qual é esse alto nível de concentração no sangue das pessoas aí que se tornaram voluntárias. A regrinha é essa aqui, ó, x do vértice igual a menos b dividido por 2 vezes a, certo? Então tá, o que fazer? Esse b é esse 6. Esse a é esse menos x ao quadrado, corresponde a menos 1. Então vai ficar assim, ó, menos o valor do b, que é 6, dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 1.
Ok. Aí fica assim, ó, menos 6 sobre 2 vezes menos 1 não é menos 2? Na divisão, menos com menos não dá mais, 6 dividido por 2 não é 3? Então, gente, o tempo necessário será de 3 horas. Pronto. A letra A tá resolvidinha. Vamos partir para a letra B? Em uma competição aérea na modalidade acrobacias, um avião realiza uma manobra que descreve uma parábola que obedece à seguinte função. Ó, o avião realiza uma manobra e obedece essa função aqui para realizar essa manobra, em que y corresponde à altura atingida pelo avião em metros. Qual é a altura máxima atingida por esse avião na execução dessa manobra? Ou seja, o avião executa manobra e obedece a essa função quadrática, tá? Aí eles querem saber qual o máximo que o avião atinge. Para determinar esse valor máximo, gente, a gente vai ter que ter um espaçozinho aqui, tá? A tia Bel vai escrever a função aqui embaixo da manobra do avião. Lembrando que o A dessa função vale menos 1 e o B dessa função vale 80. Certo? Aí, para eu achar isso, gente, eu tenho que usar essa regra aqui, ó. X do vértice igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Aí, para eu jogar nessa regrinha, eu tenho que ter o valor do menos delta. Então, é o que eu vou fazer agora. Vou achar o discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado, fica 80A ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale menos 1, vezes o C, que não tem, então fica valendo 0. Então, delta é igual a 80A ao quadrado, vai dar 6.400. Aí, ó, esse termo todinho aqui vai dar 0, então só fica 6.400. Então, aqui o meu delta é menos 6.400 dividido por 4 vezes A, 4 vezes menos 1, que fica menos 6.400 dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Menos com menos dá mais, não dá? Agora, 6.400 dividido por 4 vai dar 1.600. Então, a resposta aqui é 1.600, significa o quê? A altura máxima, ó, eu só tenho que colocar a resposta aqui, vamos ver se cabe aqui, ó. A altura máxima ficou bagunçado, hein, gente? Será será? Meus alunos, gente, na sala de aula danam comigo quando eu faço uns trem desse. Tia Isabel, não tem cabimento, só não tem organização. Gente, tem hora que eu sou ruim em organização, tá? Só escrever isso aqui, tá? Terminou, tá respondido. Deixa eu tirar um pouco dessa bagunça aqui, né, gente? Também pudera, né? Vamos tirar um pouco dessa bagunça aqui. Que aí, ó, não tem braveza. Agora vocês não precisam danar comigo. Agora ficou mais ou menos, não ficou, gente? Ah, agora vocês não podem reclamar de mim, não. Organizei, né? Eu também não tenho culpa se o material nem tem espaço para resolver, né, gente? Então tá, vocês relevam aí. Tia Bel vai ficando por aqui. Um grande abraço. E na próxima sequência vocês procuram. Tem a número 10 aí, tá? Tchauzinho. Vamos fazer essa questão de número 10 agora? Vamos lá. O custo médio em reais de produção da empresa Faz Bem é definido pela função. Aqui nós temos a função que determina o custo médio da empresa, em que C corresponde ao custo em reais e X a quantidade de de unidades produzidas. Considerando essas informações, quantas unidades deve ser produzida para que o custo médio seja o mínimo? E qual é esse custo mínimo? Temos que responder duas coisas. Primeiro, o número de unidades, certo? Quantas unidades que a gente tem nessa empresa Faz Bem, desse produto? Simples, você vai usar a regrinha do X do vértice igual a menos B dividido por 2 vezes A, ok? Essa é a regrinha.
Aí fica menos b. O valor de b na função é esse menos 40 aqui, ó, tá? Menos 40 dividido tudo por 2 vezes a. O a, veja que é o x ao quadrado, vale 1. Menos com menos, mais. Então, fica 40 dividido por 2. E 40 dividido por 2, gente, são quantas unidades que devem ser produzidas? A gente vai colocar assim, ó, devem ser produzidas 20 unidades. Produzidas 20 unidades. A primeira pergunta está respondida. Agora vamos para a segunda. A segunda pergunta quer saber o custo. Quanto que isso vai custar? Aí a gente vai fazer assim, ó. Já para saber esse custo, nós temos que usar a regra do y do verso. Mas antes de tudo, a gente vai determinar o discriminante, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual. O termo B lá é o menos 40, né? Vocês já sabem. Menos 40 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que vale 1. O C é 1.500. É só olhar lá na função que vocês veem, tá? Aqui, ó. Só colocar aqui pra vocês, ó. O A vale 1. O B vale menos 40. E o C vale 1.500. Então, é isso que eu tô fazendo, substituindo aqui. Delta é igual, menos 40 ao quadrado dá 1.600. Beleza. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1.500 dá 6.000. Ok, então agora eu tenho que fazer 1.600 menos 6.000, que vai dar exatamente menos 4.400. Tá. Agora, eu vou usar a regra do y do vértice, que é o menos delta dividido por 4 vezes A. Certo? Aí o menos delta. O delta eu não achei que é menos 4.400? Tudo dividido por 4 vezes A. O A vale 1, né? Então, menos com menos mais. Então, fica 4.400 dividido por 4 vezes 1. Ó, 4 vezes 1 dá 4. 4.400 dividido por 4 dá 1.100. O que significa para nós? O custo mínimo será reais. 1.100 reais. Pronto, terminamos a 10, ok? Então tá bom, não esquece de dar meu curso, compartilhar meu vídeo, ajudar os coleguinhas de vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente segue para o número 11. Atividade 11. Em jogos de futebol, é usual o zagueiro dar um balão, que é um chute para evitar o perigo de gol. Ok, até aqui só informativo, né? Um jogador de uma equipe consegue dar um balão que atinge uma grande altura. Ok. Certo dia, seu balão foi registrado e analisado por um programa computacional e gerou o seguinte gráfico parabólico que descreveu a trajetória da bola. Tá, o cara pegou, deu um balão na bola, a bola voou e fez essa parábola aqui no gráfico. Onde a parábola passa aqui no 0 e termina aqui no 36. Passa aqui no 36, né? Gente, o que significa para nós? Que esse 0 aqui, ó, onde a parábola corta em x, são as raízes da minha função quadrática, tá? Onde a parábola passa a perninha no x, são as raízes. Então, esse 0 aqui é x' e esse 36 aqui é x duas linhas. Então, isso aqui é como uma mágica, tá? Já vou resolver aqui, porque ela é uma questão de marcar x, aí eu vou resolver aqui nesse espaço. Terminando de ler a questão. O coeficiente a da fórmula da função que corresponde a essa parábola é igual a menos 1/6. Qual a altura máxima que a bola atingiu? Ou seja, a bola atingiu o máximo aqui, não foi? Ok. Ela atingiu o máximo aqui. Sabemos que aqui tem um valor para y e aqui nós temos um valor para x, que é o 18. Ok. Essa altura máxima é o valor do y, não é o valor do x, tá? Não é 18, nem vem, né? Então, esse valor é determinado através do y.
O que fazer, tia Bel? Primeiro, vamos relembrar uma coisa? Que uma função na fórmula fatorada, ela é escrita assim, ó. Desse jeito que a tia Bel tá escrevendo. Eu vou falar ela para vocês, tá? Essa aqui é a fórmula fatorada. Y igual a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Quer dizer que esse x' é esse zero aqui e esse x duas linhas é esse 36. E esse A já tá aqui, ó. O A é menos 1/6. Aí cabe a mim substituir, tá? Então eu vou escrever aqui a fórmula y igual a menos 1/6 vezes x menos x', o primeiro x é 0, que é a primeira raiz, vezes x menos x duas linhas, que é o 36. É onde a parábola corta o eixo aí, certo? Resolvendo isso aqui, vai ficar y igual menos 1/6 vezes x, fica menos x sobre 6, certo? Menos 1/6 vezes 0, fica 0, né? Então, só fica menos x, menos 1/6 vezes x menos 0, só fica menos x sobre 6. Agora, vezes o parêntese de cá, x menos 36. Ok? Agora eu vou multiplicar esse termo vezes esse e esse termo vezes esse, tá? Vai ficar assim, ó, y igual menos x vezes x, fica menos x ao quadrado sobre 6, ok? Menos x ao quadrado sobre 6. Aí, menos com menos dá mais, e x sobre 6 vezes 36 fica 36x sobre 6. Só que eu já posso dividir 36 por 6, que dá 6. Então, no final da história, só fica 6x. Então, a função nossa até agora é y igual a menos x ao quadrado sobre 6 mais 6x. Vou transformar isso aqui numa equação de segundo grau. Eu vou escrever isso bem aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Y igual a menos... Eu só vou escrever ela aqui primeiro, gente. Tá, escrevi, beleza. No lugar desse y eu vou colocar 0, que eu tô transformando ela numa equação do segundo grau. Né? Certinho? Tá a equação de segundo grau? Beleza, ela tá na fórmula da equação de segundo grau. Onde o termo A vale menos 1/6, certo? Menos 1/6 é o termo A. E o termo B dela é 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o discriminante da minha função. Fica delta igual b ao quadrado, olha lá, o b é 6. Deixa eu marcar aqui, ó, onde eu tô olhando. Eu tô olhando aqui, ó. O b é 6, então 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, menos 1/6, vezes o C, os termos C não tem. Então, vai ficar delta igual, 6 ao quadrado é 36, menos com menos dá mais, né? Certo? 4 vezes 1, 4. Aí fica 4/6 vezes 0 dá 0. Então, fica 36 mais 0, que é exatamente 36. Ok. Chegou aqui, agora eu vou finalizar para descobrir o x. Eu vou usar que x mais horroroso esse meu. Deixa eu apagar aqui com a borracha. Apaguei. Agora a gente volta resolvendo, né? Aí fica assim, ó. Y do vértice igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Igual menos delta menos 36 dividido por 4 vezes o A da função, que é menos 1/6. Só olhar lá, gente, o A da função é menos 1/6, né? Aí fica assim, ó, menos 36 dividido por 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, aqui embaixo fica menos 4/6. Para resolver isso aqui, você conserva o menos 36 e vira multiplicação de menos 6 sobre 4. Ou seja, o que é isso que a senhora fez aí, tia Bel? Essa parte aqui, gente, você faz o inverso, você inverte ela, tá? Porque quando eu tenho uma divisão de um número inteiro por uma fração, ou uma fração por uma fração, você conserva primeiro, eu conservei o menos 36, e vira multiplicação, o inverso do que tá embaixo. Menos 4 sobre 6, o inverso dele é menos 6 sobre 4. Aí eu faço aqui, ó, menos com menos mais, certo? Aí eu faço 36 vezes 6, isso aqui, ó. 36 vezes 6. Tá?
Aí 36 vezes 6 dá 216. Então fica aqui, ó. Eu vou continuar aqui, ó. Y do verso igual 216 dividido por 4. Quanto que é 216 dividido por 4? Dá 54. Então, a resposta, gente, ó, é essa letra D. A altura máxima que a bola atinge é 54 metros, tá? Então, tá respondida aí, prontinha de número 11. A gente vai seguir agora com a de número 12.